Talvez ninguém nunca tenha te perguntado isso de verdade. Talvez você mesma nunca tenha tido coragem de se perguntar. Mas deixa eu te perguntar com cuidado. Quando foi a última vez que você sentiu prazer de verdade no teu corpo? Eu não falo só de orgasmo, eu falo daquela sensação de estar inteira em si mesma, presente, viva, habitando o próprio corpo sem pressa, sem meta, sem estar provando nada para ninguém. Se essa pergunta te deu um aperto no peito, se veio um vazio, ou se você pensou, pô, faz tanto tempo que eu nem sei, saiba que você não está sozinha. Eu conversei com uma mulher de 48 anos que disse: Doutora, eu passei os últimos 5 anos achando que o meu corpo tinha desistido de mim, que a menopausa tinha apagado essa parte de mim para sempre. Ela disse isso com expressão de cansada, não com raiva, mas triste, como se tivesse enterrado uma versão dela que nunca mais vai voltar. E eu vejo isso todos os dias. Milhões de mulheres, especialmente depois dos 40, vivem essa mesma experiência, em silêncio. E quase todas chegam à mesma conclusão cruel. Meu corpo está com defeito. A menopausa acabou comigo. Talvez eu nunca tenha sido sexual de verdade. Talvez prazer não seja para mim. Hoje eu quero te levar para um caminho diferente, não para te convencer de nada, mas para te devolver uma verdade que talvez nunca te disseram. O teu corpo não está quebrado, ele está só se protegendo, e proteção não é a mesma coisa que falha. Oiê, eu sou a doutora Franciele Minotto, ginecologista e sexóloga há mais de 20 anos. O meu trabalho é ajudar mulheres a entenderem que o corpo feminino não quebra, ele responde. E quando você entende o que ele está respondendo, ao que ele está respondendo, tudo começa a fazer sentido. E eu me pergunto como as mulheres aprendem a desconfiar do próprio corpo. Antes de falar sobre menopausa, sobre hormônio, sobre tratamentos, eu preciso falar de uma coisa que começa muito antes, sobre como você aprendeu a não confiar no teu próprio corpo. Desde muito cedo, o corpo feminino é tratado como algo que precisa ser controlado, contido, observado, avaliado. Meninas aprendem a se vigiar antes mesmo de aprender a sentir. Aprendem a cruzar as pernas, não fazer barulho, não ocupar espaço, não parecer exagerada, não chamar atenção para o corpo e, principalmente, aprendem que o valor do corpo feminino está na resposta ao outro, não na experiência interna. Poucas mulheres foram ensinadas a perguntar: o que eu sinto? O que me dá prazer? O que meu corpo precisa? Em vez disso, elas aprenderam a perguntar: tá bom para você? Eu estou correspondendo à sua expectativa? Será que tem algo errado comigo? A Marta, de 52 anos, me contou uma coisa que me marcou. Ela disse: Doutora, eu passei 35 anos da minha vida transando sem nunca ter parado para sentir se eu estava gostando. Eu só prestava atenção se ele estava gostando. 32 anos.
Essa desconexão não começa na menopausa, ela começa na infância. A menopausa apenas retira os amortecedores hormonais que antes mascaravam esse afastamento. Quando o estrogênio cai, o corpo para de compensar. E aí vem a sensação: perdi o prazer. Mas não, você perdeu o mecanismo que te fazia ignorar que ele já não estava presente faz tempo. O prazer feminino não é automático e isso não é um problema. Existe um mito profundamente enraizado na nossa cultura e até na medicina que, se houver estímulo suficiente, o corpo vai responder. Isso pode até funcionar parcialmente para os corpos masculinos, mas não descreve o corpo feminino. O prazer feminino depende de integração. Sistema nervoso em segurança, circulação sanguínea adequada, músculos pélvicos responsivos, mente presente, ausência de ameaça física, emocional ou relacional, tudo integrado. Se um desses pilares falha, o corpo não funciona mal, ele freia. E frear é um ato de inteligência. Ou você continuaria dirigindo quando acende luzes de alerta no seu carro? Helena chegou frustrada, falando: doutora, meu marido faz tudo certinho. Ele é atencioso, paciente, carinhoso, mas eu simplesmente não consigo relaxar. Ela achava que o problema era a técnica. Aí eu perguntei: Helena, você se sente segura para dizer para? Ela pensou um pouco e falou: não, porque se eu disser que não tá bom, que é para ele parar, vai parecer que eu estou rejeitando ele. O corpo da Helena estava certo, ele não estava em segurança emocional para se abrir, porque abrir é vulnerabilidade e vulnerabilidade exige confiança absoluta. E como confiar em alguém que não pode se sentir rejeitado porque você fala algo que você está sentindo? E o que realmente acontece quando o prazer some? Quando uma mulher diz não sinto mais prazer, ela geralmente está descrevendo um conjunto de fenômenos que inclui dificuldade de excitação, diminuição da lubrificação, orgasmo fraco ou ausente, dor ou desconforto, ausência de desejo espontâneo, mente acelerada durante o sexo, sensação de estar fora do corpo, a dissociação, tudo isso está incluído no eu não sinto prazer. Nada disso acontece por acaso. O corpo feminino ele não desliga função sem motivo. Ele responde à história que está sendo vivida ou que foi vivida. Casos que eu vejo toda semana trazem uma característica particular. Tipo, teve uma mulher de 45 anos, com 3 filhos, que trabalha em tempo integral e que disse: doutora, o meu marido, quando meu marido me toca, meu corpo fica duro. Eu quero sentir, mas eu não consigo. O corpo dela estava em modo sobrevivência há tanto tempo que ele esqueceu como receber. Teve outra mulher de uns 50 anos que estava na menopausa recente e disse: antes eu tinha orgasmo fácil, agora nada. Será que acabou com a menopausa? O corpo dela mudou. A forma de estimular o corpo não, ela estava usando o mesmo roteiro antigo num corpo novo.
E a outra, divorciada há 2 anos, disse: "Doutora, sozinha eu me toco e sinto prazer, mas com outra pessoa meu corpo não responde". O corpo dela estava dizendo: "Olha, eu consigo sentir quando eu não preciso performar, representar um papel". Esses corpos, eles não estão quebrados, eles estão respondendo com precisão ao que eles vivem ou que viveram, ao que foi vivido. O prazer, ele só existe em segurança. E aqui é uma chave central que muda tudo. O prazer é uma função do sistema nervoso parasimpático. A sobrevivência é função do sistema nervoso simpático. Você não pode estar nesses dois lugares ao mesmo tempo. Traduzindo, quando o corpo está em modo de alerta, em sobrevivência, preocupado, tenso, vigiando, ele não tem como sentir prazer, porque prazer exige soltar, e soltar exige confiança de que nada de ruim vai acontecer. E uma paciente me disse uma coisa que resume isso perfeitamente. Ela disse: "Doutora, meu corpo vive em prontidão. Eu acordo já pensando no que eu preciso resolver. Eu vou dormir conferindo se eu fiz tudo. Como é que eu vou relaxar na hora do sexo?" Ela não vai. Se o corpo viveu por anos em sobrecarga emocional, exigência constante, cuidado excessivo com todos, pouco descanso, pouco toque nutritivo, aquele toque não sexual que é só acolhedor, o corpo não aprendeu, ele não aprendeu que o sexo é que o relaxar é bom. Ele aprendeu que relaxar é perigoso, porque sempre que você relaxava, quando estava nesse ritmo, alguma coisa ficava sem fazer, alguém precisava de você, alguma coisa dava errado. E o prazer, ele exige relaxamento. Por isso muitas mulheres dizem: "Até começo, mas a minha cabeça não para". Não é falta de vontade, é hiperativação neurológica. O corpo ainda não aprendeu que agora pode descansar, pode relaxar. E o que muda de verdade na menopausa? Vamos falar com honestidade, sem terror ou romantização. Na menopausa, biologicamente, o que acontece é que o estrogênio cai, a testosterona pode cair também, a mucosa vaginal muda, ela fica mais fina, menos elástica, a resposta vascular, o tempo de chegada do sangue fica mais lento, ou seja, chega menos sangue rapidamente aos genitais, e isso tudo vai significar menos resposta automática, menos atalhos hormonais, menos excitação espontânea e mais tempo necessário para excitação. Mas também significa a possibilidade de prazer mais profundo, orgasmos menos explosivos e mais expansivos, e mais conexão corpo-mente, porque agora você precisa estar presente. Lógico, se houve reaprendizado. O erro não é a menopausa, o erro é tentar viver a sexualidade da maturidade, da menopausa, com o roteiro da juventude. Uma paciente me disse rindo: "Doutora, aos 25 anos, o meu corpo respondia como um estalar de dedos. Eu achava que era assim que funcionava. E agora, com 52 anos, eu preciso de tempo, de toque específico, de estar com a cabeça tranquila". E sabe o que que ela descobriu? Que o prazer que ela sente agora
é muito mais dela. Esse depoimento, ele me marcou porque ela entendeu algo essencial. O prazer da juventude muitas vezes é reativo e o prazer da maturidade é consciente. E consciente não é menos, é mais profundo. E outra coisa importante de pontuar é que a queda do desejo não é desinteresse, é exaustão. Vamos falar de desejo agora, porque muitas mulheres confundem parei de sentir prazer com parei de sentir desejo. E são coisas diferentes. O desejo feminino não nasce do nada. Ele nasce quando tem espaço interno, curiosidade corporal, sensação de ser desejada sem obrigação, quando tem descanso, quando tem ausência de cobrança. Muitas mulheres chegam aos 40, 50 anos com décadas de cuidado dos outros e pouco cuidado de si mesma. Chegam com sexo associado à entrega sem retorno, com o corpo cansado e a mente sobrecarregada. O corpo aprende. Sexo é mais uma tarefa. E tarefas não despertam desejo, despertam resistência. Uma amiga me confessou envergonhada: quando o meu marido vem me beijar, meu primeiro pensamento é: de novo? Não é que eu não goste dele, é que eu tô tão cansada, tão vazia, que a ideia de mais, dar mais de mim, dar mais um pouco, me esgota. E ela não está sendo cruel, ela está sendo honesta. O corpo dela está dizendo: eu preciso receber antes de poder dar. Mas ela nunca tinha aprendido a receber sem culpa. Quando o desejo cai, a primeira pergunta não deveria ser o que está errado comigo. Deveria ser o que o meu corpo está precisando que eu ainda não estou dando. Tudo o que falamos foi importante, mas há uma coisa que é devastadora para o prazer: a vergonha. Poucas coisas inibem tanto o prazer quanto a vergonha. E vergonha não precisa ser explícita. Ela pode ser sutil, silenciosa, mas é sempre devastadora. Vergonha de demorar, de precisar de estímulo específico, de não sentir o que deveria, de não ter orgasmo vaginal, de ter passado dos 40, de ter um corpo que mudou, de precisar de lubrificante, de não funcionar como antes. A vergonha faz o corpo encolher. Ela ativa músculos profundos de contenção, inclusive do assoalho pélvico, a musculatura vaginal. Um assoalho pélvico cronicamente contraído produz a redução da circulação sanguínea, dificulta o orgasmo, aumenta a dor, reduz a percepção do prazer. Ou seja, a vergonha vira rigidez física, não é coisa da tua cabeça, é uma resposta muscular, vascular e neurológica. Várias mulheres já me falaram: doutor, eu sempre demoro para chegar ao orgasmo e eu morro de vergonha disso. Fico pensando que ele está cansado, que está demorando demais, que eu sou difícil. Aí eu pergunto: o que você acha que acontece no teu corpo quando você está com vergonha? A maioria pensa um pouco e responde: eu acho que trava. E exatamente, a vergonha trava, e corpo travado não sente prazer, mesmo com todo o estímulo do mundo.
Mas vamos falar um pouquinho também sobre o assoalho pélvico, essa musculatura, esses músculos da região vaginal e pélvica. O prazer feminino, ele passa por esses músculos, não apenas pela força, mas pela capacidade de contrair e relaxar. Muitas mulheres têm a musculatura fraca que não sustenta e isso atrapalha a amplificação do prazer. Ou outras têm a musculatura tensa demais, que não relaxa, que não permite abertura. Os dois casos dificultam o prazer. O corpo precisa aprender novamente a perceber, a sentir onde está o assoalho pélvico, a mobilizar, contrair e relaxar voluntariamente essa musculatura e, principalmente, soltar, liberar essas tensões crônicas. Isso não acontece com força de vontade, acontece com educação corporal e exercício guiado. A percepção consciente. Uma mulher descobriu com 51 anos que a musculatura pélvica dela estava cronicamente contraída. Ela nem sabia o que isso significava, mas quando começou a fazer os exercícios pélvicos, ela disse: eu nem sabia que dava para relaxar isso. Eu achava que tinha que estar sempre firme. E 3 meses depois ela voltou a sentir. Então, uma percepção consciente. E o que os traumas, microtraumas e silêncios fazem com o teu prazer? Nem todo trauma é abuso explícito e isso precisa ser dito com clareza. Às vezes, trauma é não ser escutada, não poder dizer não, fazer sexo sem vontade porque ele quer, ser elogiada apenas quando agrada, ser tocada sem consentimento, mesmo num contexto aceitável, ouvir que mulher não gosta tanto assim de sexo. O corpo guarda essas experiências, não como memórias narrativas, mas como padrões de defesa. Uma paciente me contou, aos seus 54 anos, que ela nunca tinha sido abusada, mas ela passou 25 anos casada com um homem que nunca perguntou se ela queria fazer sexo. Ele não era agressivo, mas também nunca parou para perguntar: você tá afim hoje? E agora, né, divorciada, quando um homem toca nela, o corpo dela congela. E ela, lógico, não entende por quê. O corpo dela entende, ele aprendeu que toque é invasão, que não é convite. E quando chega um momento da vida que ele já não precisa mais performar, ele diz: agora não. Não como um castigo, mas como um limite. Ele precisa dar esse limite. O corpo que travou não precisa ser forçado. Isso é um ponto essencial. Veja se você já percebeu isso. Quanto mais você tenta voltar ao normal, mais o corpo resiste, porque o corpo não quer voltar, ele quer ir adiante. O prazer da maturidade não é retorno, é reconstrução. Várias chegam falando que tentaram de tudo: reposição hormonal, lubrificação, estimulante, terapia de casal e que nada funcionou. E ficam na dúvida se o corpo não quer mais, se meu corpo está quebrado não quer mais. A resposta é: se o corpo não quiser mais, ele não quer mais daquele jeito. Se ele estiver pedindo algo novo, algo melhor, será que não é isso? Será que ele não está pedindo uma coisa nova, uma coisa melhor? Você já se deu permissão para ser diferente? O corpo que travou não precisa ser forçado, ele precisa ser escutado. E como o prazer volta? Vamos falar um pouco sobre o caminho de volta ao prazer, porque existe caminho de volta sim,
mas não é o caminho que te venderam. O prazer retorna quando existe segurança emocional, tipo, eu posso dizer não, eu posso pausar, eu posso mudar de ideia. Quando desacelera, quando existe desaceleração com menos pressa, mais presença, quando tem toque sem objetivo, sem meta de orgasmo, sem cobrança de resultado, de resposta, quando tem reeducação sensorial, voltar a sentir o corpo, não só desempenhar com ele. Quando tem redução da autocrítica, quando a gente para de julgar cada sensação, cada demora, cada falha. Não é rápido, mas é sólido, é para sempre. A orientação é começar devagar. Primeiro, para de transar por obrigação. Depois, começa a se tocar sozinha, sem pressa, sem meta. Depois, começa a comunicar para o parceiro: eu preciso de mais tempo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, isso sim, isso não. Em menos de 6 meses, depois de começar esse passo a passo, a maioria fala: doutora, eu não voltei ao que era. Eu me descobri de um jeito que eu nunca tinha existido antes. Prazer não é performance. Muitas mulheres só relaxam quando entendem isso. Você não deve prazer a ninguém, nem orgasmo, nem excitação e nem resposta. O corpo feminino, ele floresce quando sai do palco e entra no habitar o próprio corpo. Eu ouço coisas que é difícil esquecer, tipo: doutora, eu passei 30 anos fingindo orgasmo, não porque ele exigisse, mas porque eu achava que devia. Quando você para de fingir, o relacionamento pode sofrer, porque a tua insatisfação vai ficar impossível de não ser vista, de ser esquecida. Mas só assim é possível mudar essa história. E o prazer depois dos 40 é diferente, ele é mais honesto. O prazer depois dos 40, 50, 60 é diferente. Ele não grita, ele espalha. Ele não explode, ele ocupa. É menos sobre chegar e mais sobre estar. Uma mulher de 58 anos me disse: doutora, aos 25, o orgasmo era tipo fogos de artifício, rápido, intenso, e acabou. Agora, aos 58, o orgasmo é tipo uma onda que vai e volta, que demora, que fica. E eu prefiro assim. Se você ouviu esse vídeo até aqui, talvez alguma coisa em você já saiba. O seu corpo não está quebrado. Ele só aprendeu a se proteger num mundo que exigiu demais dele. E tudo que foi aprendido pode ser reaprendido. Com tempo, com respeito, com escuta. O seu prazer não acabou. Ele está esperando condições melhores e você consegue criá-las e você merece criar essas condições melhores. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e um grande beijo da sexóloga sincera. Até o próximo vídeo.